Amém? Graças a Deus eu pode sentar um pouco mais. Eu queria que os irmãos e irmãs me ajudassem aí, também com os capítulos e versículos. Então, Felipe, senta aqui também. Hoje está tranquilo, o som não vai ter fundo, não vai ter nada. Acompanhe aqui também com a Bíblia. Alguém pode deixar aberto aí em João capítulo 3, capítulo ainda João, capítulo 3, versículo 3 ao 8. Eu queria que, glória a Deus, outro abrisse em 1 João capítulo 5, versículo 8. Glória a Deus. A irmã Andréia, se puder abrir 1 João capítulo 5, versículo 7 também. Deixa aberto aí. Pastor, vamos, se quiser ler aí para a gente, pastor, versículo 3. João capítulo 3, versículo 3 a 8. E o Anderson abre em 1 João capítulo 5, versículo 8. João 3? Isso. 3, 3. 3, 3? Isso, até o 8. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Pode ler do 3 até o 8. 3 a 8? Isso. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós vemos aí que quando nós aceitamos Jesus, tem um procedimento, né? Não é de qualquer maneira. Que primeiramente é crer, que é o que nós vemos em João, capítulo 1, versículo 12. Crer, aos que crêem no nome de Jesus, Deus deu o poder de serem feito filho de Deus. Então você crê, você desceu as águas, conforme a ordenança de Mateus capítulo 28, e não é esse tema que eu queria trazer aqui, porque aí seria no ensinamento do batismo, né, discipulado, né? Então todos que aceitam Jesus, crê, João 1,12, você segue o procedimento em Mateus capítulo 28, que é descer as águas batismais. Bem, esses são os primeiros procedimentos. Desceu as águas batismais, não está bom, nós precisamos prosseguir avante. João vai falar a respeito não só da fé, mas também de você ser filho de Deus, porque nós somos criatura, né? Criatura criada por Deus. Quem é filho de Deus? Somente aquele que crê e obedece o Evangelho se torna um filho de Deus, né? Aí tem aquele que crê e obedece o Evangelho e se torna o quê? Filho rebelde, né? Se torna, a gente chama de desviado, né? Ou afastado, tem tudo isso aí. Nicodemos aqui, sendo mestre, pessoa facultada, ele poderia ter ensinado Jesus, né? Poderia ter ido lá em Jesus e ensinar Jesus, mas não, ele foi aprender com Jesus. Então você vê que Jesus ainda repreende ele, falando que ele era mestre e tinha algumas coisas que ele não entendia. E aí é o ponto que eu quero chegar, é o novo nascimento. Nicodemos não entendia do novo nascimento. Jesus entende do novo nascimento. E aí Jesus explica para ele: tu és mestre de Israel e não sabe disso? Pois eu vou falar para vocês: quem não nascer da água e do Espírito não pode nem ver o reino de Deus. Imagina entrar. Não pode ver, imagina entrar. Então é necessário ter o novo nascimento. É necessário a gente nascer da água. A maioria nasce da água, mas nem todos nascem do Espírito. E é necessário nascer do Espírito. Tem pessoas que estão muito tempo na igreja e não nasceram do Espírito. E é isso que Jesus ensina. Nicodemos não entende, será que tem que entrar no novo momento e nascer? O que é isso aí? A reencarnação? Não é reencarnação, não existe reencarnação. Na Bíblia não existe. Então,
pessoas que nasceram da água. Isso. Espírito não ainda, né? Isso que está querendo dizer. Isso É mesmo. interessante mesmo. Que é o batismo nas águas. Tem muitos assim. Então, Jesus falou que é necessário nascer do Espírito. Por quê? Porque o Espírito, ele sopra aonde quer. Agora eu vou revelar aqui algo importantíssimo. Jesus está no 8 aqui, ó. O vento assopra onde quer. Isso é nascer do Espírito. Não é nós que escolhemos você nascer do Espírito. Você, vamos dizer assim, é uma meritocracia. É você e Deus. O vento sopra onde quer. Onde quer o quê? Quem que é o dono do vento que vai soprar? Deus. Então o vento sopra onde ele quer. Não é de qualquer maneira assim. Não é nós que sopramos. Deus. Como que Deus sopra onde ele quer? Porque ele conhece os corações. Aquela lá está pagando preço, aquela lá está direitinho, aquela lá está se santificando. Eu vou soprar lá, ela vai nascer. Ou seja, não é qualquer um que vai receber de qualquer maneira. Né? De qualquer maneira. Né? Por isso que Jesus falou: o vento sopra onde ele quer e ouve a sua voz. Agora eu vou revelar outro mistério aqui. E eu queria Atos, pode abrir, Luciano? Atos capítulo 2, versículo 12. Porque esse vento, ele soprou em Atos capítulo 2. Só que não é um vento igual a gente está acostumado a ver. Aí que está o mistério. Vamos ver o versículo? Atos capítulo 2, né? Versículo 12. E todos se maravilharam. Perdão. É o 2. Atos 2, 2. Não é 12, não é 2. Capítulo 2, versículo 2. É só 2. Capítulo 2, versículo 2. E de repente veio do céu um som, como que semente de esposa, e chegou por na casa em que estava sentado. Glória a Deus. Veio o vento, um som. Pronto, o mistério é o som. Não é que chegou o vento veio em mente impetuoso, veio em mente algo ardente. Como de um vento. O som como de um vento. Atos 2, 2. Então, você vê que tinha muita gente lá. Mas Jesus não soprou nos outros, soprou nos que estavam buscando. Porque o vento é de Deus, esse é um vento diferente. E aí, está falando que aconteceu o quê? Poder de Deus. Poder de Deus não. Poder de Deus de uma forma corpórea, né? O evangelista, dentro desse tema aí, é por isso que Pedro vai dizer que eles não estão embriagados, porque tinha muitas pessoas ali que não receberam. E ficaram confusos e aconteceram esse pouco. É um diferencial. Eles não estão embriagados. Não estão embriagados. O caso do embriagado parece que a pessoa que ela é cheia do conhecimento de Deus, não só leva o nome de embriagado, mas leva o nome de fanático, quadrado, crente antigo, porque ele é totalmente voltado para as coisas de Deus, é uma pessoa cheia. E aí, no caso das pessoas que nunca tinham visto, falou: você está bêbado? Eu acompanhei uma situação de um rapaz na igreja que eu fiquei assim maravilhado. Ao mesmo tempo me assustei, eu fiquei maravilhado, porque era um jovem, mais ou menos uns 16, 17 anos. Ele entrou na igreja para orar no Deus, e ele ajoelhou, e dentro de 10 minutos ele estava embriagado, de joelho, tomando, chorando, suado. Mas está entendendo nada, não está passando mal, olho fechado assim, arrebatado, de joelho. E aí eu fui lá e bati no mão dele, porque ele disse que ele viu alguma coisa. Totalmente embriagado. Depois eu vi que ele estava numa profundidade de oração entre ele e Deus, que é só a pessoa, no particular. Paulo fala desse particular. É algo íntimo. Você e Deus. Ninguém pode estar te julgando, por exemplo. Né? Aí tem outros pontos que falam assim: como é que sabe que você é uma pessoa de Deus? Outros pontos é o nosso testemunho. Isso fala se você é de Deus ou não. Né?
o seu testemunho fala dela. A boa árvore, né? Bom fruto, boa árvore, coisas boas. Isso define se é de Deus ou não está no caminho. Então, você observa, lê de novo o 2, Luciano, eu vou colocar o microfone para E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então, eu entendo que isso, quando fala assim, encheu toda a casa, isso não é entendido de quebrar, porque poderia ser, se fosse a nossa lógica normal, o impetuoso é um vento forte, que vem quebrando, o veemente, né? Impetuoso, a tempestade. Mas nesse caso aí, o vento de Deus, ele sabe o que ele é? O vento de Deus, ele é a glória de Deus. Encheu a casa, foi a glória de Deus que encheu a casa. Não deixou ninguém machucar, não virou cadeira, entendeu? Não ventou, porque dá a entender que é um vento que pegou as cadeiras, bagunçou tudo, nada disso. É a glória de Deus ali dentro. Provavelmente, isso eu falo questão de fé, provavelmente no local estava um clarinho, né? Aquela névoa, a glória de Deus estava aí, né? Então, isso é o vento que assopra onde quer. Deus quis assoprar lá em Atos e soprou. Depois ele vem soprando em pessoas em particulares. Evangelista, se aonde quer, o que dá para entender sobre onde quer? Onde Deus quer ou onde a pessoa quer? Onde Deus quer. Eu tenho que querer? Não, Deus. Onde Deus quer. Porque ele sabe, somos 8 bilhões de pessoas, quase 8 bilhões. Então ele sabe aonde soprar. Ele conhece cada vida, cada coração, cada testemunho, cada devoção, cada pessoa. E aí ele sopra, que aí no caso é a partir do Espírito Santo com fogo. Vamos lá então. Eu pedi para uma pessoa abrir 1 João 5,8. Foi o antes? Isso. 1 João capítulo 5, versículo 8. André foi 1 João 5,7, André. Foi 5,7 primeiro nome? 5,7? Só você deixar aí na agulha, o antes vai abrir aí. 1 João 5,8. Em 10 são que testifica na terra, o Espírito e a água, o sangue e a estrela e o corpo. E 3 são o que testifica na terra, o Espírito e a água, e o sangue, e esses 3 concordam. Presta atenção, Espírito, água e sangue. Isso é muito importante. 3 na terra. Lê o 8 ainda. 5:8. E Jesus me disse: levanta-te e toma o teu leito. Primeiro João. Aí está em João. E 3 são os testificados na terra: o Espírito, a água, o sangue, e esses 3 concordam. Esse é o 7 que você leu. Lê o 8 aí pra gente. É o 8? Você leu o 8 ou o 7? Sim, só ficar 8. 8. Então lê o 7. Porque 3 são os testificados no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Entendeu? O que eu quis dizer disso aí? Porque é terra e céu. 3 são os que testificam na terra e 3 no céu. No céu é Pai, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Na terra, sangue, o Espírito e água. 3.
esses três, eles são separados, porém eles são juntos. É uma engrenagem. Igual o motor de carro, igual o ser humano, nós trabalhamos. Jesus falou que a igreja é um corpo, né? Então é uma engrenagem, esses três são juntos. Vamos dizer que se Jesus voltar hoje, ele vai julgar por aí. Ele não vai julgar pela carne ou pelas coisas materiais. Ele vai pedir conta do sangue, que é a vida, da palavra e do Espírito, que é a alma. Ele vai pedir conta desses três aqui. E nós temos que estar ligados nos três do céu, que é o Pai, o Espírito Santo e a palavra. Nós temos que estar em pé. A carne para nada aproveita, vai descer ao pó. As obras da carne para nada aproveitam. Por isso que Jesus combateu muito contra a carne. Por isso que o discípulo, né, Paulo, fala muito sobre a carne. Né? A carne é um combate contra o Espírito. Não tem nada a ver, tem que separar. Por isso que Jesus falou: viver em Espírito e não comprimeis a concupiscência da carne, os pecados da carne. Por isso que Jesus não pecou, porque ele não vivia na carne. Apesar de estar na carne, ele vivia em Espírito. Esse é o vencedor. É forte, né? Viver em Espírito você não deseja. Viver em Espírito você não mata, você não rouba. Viver em Espírito é forte demais. E assim como o Espírito Santo testifica no céu, ele também testifica na terra sobre o nosso Espírito, que está no nosso sangue, que nós vamos ser obedientes pela palavra. Por isso são três na terra. Engrenagem tremenda, né? É assim que a máquina da igreja de Cristo anda. Essa engrenagem, tá? Por que eu coloquei ali para dividir, né? Vamos dividir céu e terra, mas porém é uma igreja só, uma engrenagem só. Funciona como que uma só pessoa, né? Agora nós vamos aqui em João capítulo 20, versículo 21 e 23. Achei o latim. João capítulo 20, versículo 21 ao 23. 21, 22 e 23, para você ler. E disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: Receba o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aquele a quem vos retiverdes, lhes são retidos. Então, esse vento é da parte de Jesus. Recebeu o Espírito Santo. Jesus soprou sobre eles. Esse vento não é qualquer vento, é só Jesus que tem esse vento. Entendeu? Por isso que é necessário a gente receber esse vento, ou seja, nascer do Espírito. O Senhor estava fazendo eles nascer do Espírito. Nós vemos, não precisa ler não, mas só dar um exemplo aqui, que é o exemplo de Atos 2:2. Lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, quando Elias está no Monte Horebe, ou no Monte Sinai, que é o mesmo monte, e veio, veio fogo, não era, veio vento, não era, de repente veio a voz de Deus e falou para eles. O entendimento do nascer de novo é a voz de Deus falando conosco, que é o soprar. É Deus abrindo o nosso entendimento através do nosso espírito para ter comunicação com o Espírito de Deus. Isso parece espiritismo, né? Eu vou explicar isso aqui, parece que é uma área de espiritismo. E realmente eu estava dando uma olhada lá no estudo espírita, por exemplo, e eles têm mais ou menos um argumento igual. Eles têm capítulo e versículo. Os espíritos. É incrível. Se você não tiver um entendimento aprofundado, você acaba sendo enganado. Né? Mas esse caso aqui não é espiritismo. Isso aqui
É Bíblia, né? Então, é a voz de Deus que ativa em nós o nascer de novo, o nascer do Espírito. É nesse momento que Deus nos limpa. Eu queria que o pastor Silvio agora abrisse em Atos capítulo 19, versículo 2 ao 4. Atos capítulo 19, versículo 2 ao 4. Hoje eu vou encerrar mais cedo, dá tempo até de fazer algumas perguntas. E disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, mas dizendo ao povo que cresce no após que havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Então você vê que Paulo se preocupava com que as pessoas nascessem de novo, nascessem do Espírito. Porque não tem igreja forte se não tiver um povo que nasce de Paulo novo. está falando da volta, né? O retorno de Jesus, né? Porque Paulo já está depois de Jesus. Nesse caso aí ele está falando do batismo do Espírito Santo, né? Que no caso as pessoas tinham sido batizadas por João Batista, né? João Batista, e tinha igreja, normal. Só que as pessoas ainda não tinham nem ouvido falar que existia um novo nascimento. Sim, eu estava ensinando ali sobre Isso. o novo nascimento. Novo nascimento. E ele falou: vocês têm que nascer do Espírito, nascer das águas, que é o batismo de João, do arrependimento. Continua. Mateus capítulo 28. Jesus deixou a ordem lá. Não é doutrinado, né? Paulo está doutrinando eles. Doutrinando. Na verdade, aí você vê que mais para frente, Paulo ora por eles receberem o Espírito Santo. É o que ele tem que fazer. Entendeu? Porque ele já estava, a igreja já estava formada ainda. Porque João, esse era o discípulo de João, né? Discípulo de Jesus, depois de João. E ele já estava uma igreja formada. Só que não tinha um novo nascimento. A igreja que ela não tem um novo nascimento, ela vai virar uma igreja carnal. Ela vai entender só as coisas aqui. Paulo se preocupava de que as pessoas nascessem do Espírito, porque é o Espírito que vai levar a igreja para o céu, né? Então Paulo orou e essas pessoas receberam o batismo do Espírito Santo com fogo. Elas nasceram de novo. Isso é um diferencial que, se nós não tiver aqui, infelizmente, tem de tudo para se desviar, porque só nascer da água não aguenta o que o mundo joga sobre nós, não aguenta, não suporta, essa é uma realidade. Somente aqueles que é nascido do Espírito vão suportar. Claro que é tudo junto, né? Nasce das águas, depois do Espírito. Eu costumo dizer que é como uma carteira assinada. Você vai lá, assina sua carteira nas águas, né? Batido nas águas. Aí depois você vai para dentro da empresa ser provado, né? Trabalhando. Se você vai servir ou não, tem prazo de experiência. Eu costumo dizer que é assim mais ou menos, entendeu? Então o batismo do Espírito vai fazer você ser aprovado. Você tem que passar pela experiência, né? A experiência é uma nós estamos vivo aqui. Então, para a gente ser aprovado, é nascer do Espírito, nascer de novo. Aí você vai até o fim ficar, você continuar guardando a palavra de Deus, que é em Efésios capítulo 6, né? Depois que ele fala da armadura de Deus, que é o revestimento. Fazendo tudo isso, depois ficar firme. Eu conheci um ministério, não vou citar o nome desse ministério não, mas eu não conheci esse ministério. E hoje eles atuam assim ainda. Que se o obreiro ou o irmão não buscar o Espírito Santo, é o batismo, né? Ele não é levado a nada. É hora que eu passo para o presidente. Para que os obreiros e as irmãs, o povo, né, eles buscam mesmo, eles não levam a nada. Não falam língua estranha. Isso é uma regra do ministério. Agora eu não sei se isso aí está certo, tá errado. Sei que é uma ideia pastoral, ele colocou e plantou e encheu o coração dele. Eu já ouvi falar também desse ministério.
se nós colocar isso aí, é a mesma coisa. Tem igreja que é só recebe a pessoa de batismo no nome de Jesus. Se você não é batizado no nome de Jesus, você está condenado. Tem que se batizar de novo. Dá mais ou menos esse ritmo aí. Só pode ser obreiro se for batizado com o Espírito Santo com fogo, né? Se não for, tal. Já tem igreja que não aceita em cima do altar se não tiver um curso teológico. Entendeu? Então, cada ministério tem seus pontos, né? Tem seus pontos de vista. Então, vamos lá, então. Eu queria aí que... Quem não leu ainda? Felipe, né? Felipe não leu. Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios capítulo 4, versículo 30. Isso. Efésios capítulo 4. Versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. Você vê que redenção quer dizer ressurreição, salvação. Então nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Então não é só nascer de novo, é conservar aquilo que Deus nos deu, o novo nascimento. É conservar o Espírito Santo em nós, ou seja, viver segundo a palavra de Deus. Quando nós entristecemos o Espírito Santo, nós estamos correndo o risco de não ser arrebatado ou de não alcançar o céu, não entrar no céu. Efésios capítulo 4, versículo 30. E se você jogar fora, isso aí não existe, isso é coisa do homem, de parte do Espírito Santo, porque já vi muito conteúdo combatendo contra isso. Eles acham que não existe, isso é coisa de gente, e até blasfema, até fala mal. Já vi muito conteúdo. É o que eu falo assim. Geralmente essas pessoas que estão dando esse ensinamento que não existe novo nascimento, o batismo do Espírito Santo com fogo, geralmente essas pessoas não têm, elas não nasceram de novo, elas não, entendeu? Então são as que falam contra. Porque geralmente quem tem, a Bíblia fala que o Senhor abre o nosso entendimento para que a gente venhamos não blasfemar contra a palavra de Deus de forma alguma. Né? Tudo o Espírito Santo que nos concede. Como isso? Guardando a palavra dele. Então, se nós entristecermos o Senhor, nós somos arriscados. Como que se entristece o Espírito Santo? Nós sabemos que isso é o pecado. Entristecer o Espírito Santo é o pecado. E o que é pecado, irmão? É obra da carne. Obra da carne. Entendeu? Então, orgia entristece o Espírito Santo, fornicação, né? Adultério, enfim, né? Desejar o mal da pessoa, desejar a morte e tal. E nós temos que ser limpos, purificados. Então, você vê que é um negócio muito sério. É muito sério as coisas de Deus. Por isso que no Antigo Testamento nós vemos uma seriedade de Deus com Israel muito grande. E Deus continua mesmo, Deus não mudou. Por que com nós ele vai deixar ficar bagunçando com a palavra dele, com as coisas de Deus? Não vai deixar. É simples assim. Você vai conhecer, preste atenção, você conhece quem serve a Deus, quem não conhece, porque a Bíblia fala que Jesus conhece suas ovelhas. Então você também vai conhecer, porque Deus te deu esse entendimento. Você vai ver a pessoa aqui, vai ver lá fora, vai ver no dia a dia, vai ver no mês, vai ver no ano, você vai saber se ela serve a Deus ou não.
Porque o que serve a Deus, eles estão preocupados em não entristecer o Espírito Santo. Né? Eles estão preocupados em agradar o Espírito imundo. Né? Contrário. Esses são os que entristecem o Espírito Santo, ou seja, que deram os pecados nas obras carnais e dizem: não estou nem aí para a igreja, não estou nem aí para o pastor, eu a minha vida do jeito que eu quero, acabou. Essa é a realidade. Né? Mas quem obedece, com certeza você vai ter aí Jesus falando com você, que é o vento veemente. O vento, quando ele sopra em Paulo, Paulo é acolhido por Ananias, né? E depois ele é batizado com o Espírito Santo com fogo. Daí em diante, o próprio Jesus vai falando com ele em toda a trajetória dele, toda a missão. Isso é comunhão com Deus. Nós precisamos guardar isso aí. E o nascer de novo diz respeito a isso. Quando você não nasce de novo, a Bíblia é tudo teu mapa, tua orientação. Mas quando você nasce de novo, além da Bíblia, você tem um reforço, que é o Consolador, que é o Espírito Santo, que habita conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando você está no novo nascimento, você cometeu algo, você vai sentir do seu espírito a repreensão na hora. A lei pode ser depois, né? Mas você vai sentir. Entendeu? Esses são os que nasceram de novo, que se preocupam em obedecer a Deus. Tem aqueles que não se preocupam. Não estou nem aí, né? Vou lá na igreja, né? Ouço um pouco da palavra para sair e faço o que eu quero. Eles não estão se preocupando com o novo nascimento, muito menos de viver no novo nascimento. Mas está bem claro aqui que só vai ver e entrar aquele que nascer de novo. Então, aquele que não se preocupar em não nascer de novo, cuidado, você pode não ver nem herdar o reino de Deus. João, capítulo 3, Jesus explicando para Nicodemos. Até Nicodemos tem todo o entendimento material, né? Faculdade, tudo ele precisava nascer de novo, porque para Deus, uma acepção de pessoa, não importa. Sou bilionário, sou facultado, sou pobre, sou mendigo. A regra é para todos, né? É necessário. Ô, Marco, e o negócio de selado aqui, ser selado? Porque a palavra fala que todos nós precisamos ter o Espírito Santo. Porque. Não, porque aqui fala, né? Ser selado. Selado é o Espírito Santo? Porque a palavra fala, né? Porque naquele tempo lá que era só todo batizado, fala em língua, né? Era para entender do povo, né, gente? A pergunta, né? Isso. Preste atenção. Se não me engano, mais ou menos 120 pessoas, né? Foram batizadas. Essas pessoas que estavam ali, elas já tinham o Espírito Santo, é esse que está perguntando? Elas já tinham. É isso? Show de bola, hein? Por isso que é bom quando o pastor Silvio estiver aqui, vocês fazem pergunta, entendeu? Parece que ele não leu, você não pergunta não. Outro que vinha aqui, vocês perguntam. Então, aquelas pessoas ali, elas já tinham o Espírito Santo, por isso que elas estavam buscando. Só que, é isso que eu estou explicando aqui. Além, como que eu tenho o Espírito Santo? Obedecendo a palavra. Porque a palavra de Deus está lá, testifica no céu e na terra. A palavra de Deus é o Espírito Santo. Então, quando eu obedeço a palavra, eu automaticamente tenho o Espírito Santo. Vamos dizer assim, quando você obedece Mesmo não sendo batizado? Oi? Mesmo não sendo batizado? Mesmo não sendo batizado. Não sei. Isso, batismo é seu. Aceitou Jesus como Salvador, ele já é selado. Assim. Vamos lá. Aqui, a Bíblia, no Novo Testamento, ela é o nosso RI, regulamento interno, ou regulamento de obediência, vamos colocar assim. É o nosso contrato. A Bíblia é o nosso contrato. Eu aceitei Jesus e obedeço a Bíblia, eu tenho o Espírito Santo e estou dentro do regulamento do céu. Então, se Jesus voltar, eu aceitei Jesus, ou aceitar Jesus, você está declarando que vai obedecer a Bíblia. Então, se você, olha, eu creio, aceitar Jesus é isso. João 1,12. Todos que creem no Evangelho
e passa a seguir, né? Se você não tem uma Bíblia, você vai atrás, você vai conseguir, tem PDF, tem vários modos de você conseguir uma Bíblia. Lá na Coreia do Norte não tem, aqui tem. Somos nós que aceitamos Jesus? Oi? Somos nós que aceitamos Jesus? O que você fala? Porque se ele ainda que estivesse no ventre da minha mãe, ele já teria me escolhido. Aí é outra posição, você está falando do escolher, né? Do escolhido, né? Vai chegar lá também, chegamos lá também. Mas vamos lá, por parte aqui. Quando você. Você está falando isso? Do ventre escolhido? Porque Sim, ainda no sim, ventre também. da nossa mãe já tinha nos escolhido. Isso, também. Só que nós não sabemos, né? A escolha de Deus é com Ele, nós não sabemos, nós somos limitados. Mas aí tem uma, eu estou entendendo a pergunta do Espírito, assim, aí tem uma colocação, Deus ele já nos aceitou, certo? Toda a vida, Morreu por porque nós. nós somos a criatura dele, então ele já nos aceitou, nós já somos escolhidos, tudo. Mas essa palavra, se você aceita Jesus, é você que tem que aceitar ele. Isso, uma decisão. Decisão sua. E a pessoa fala aceitação, mas assim, nós somos aceitos. Isso, somos aceitos por Jesus. Agora falta nós aceitar e aceitar daquele que diante andar nas normas dele. Isso. Sobre se ele. Nas normas dele. É isso mesmo. Mas tá certo, você está falando aí também. Mas aí gera. Eu já ajudei essas perguntas, já gera uma dúvida. Sim, sim. Mais para frente a gente vai entender que a gente é escolhido desde o ventre, foi o que Deus falou com Jeremias, né? Jeremias. Mas Jeremias não sabia. Mas Deus sabia. Então isso aí já é particular de Deus. Deus sabe quais são as suas escolhas. Por exemplo, também, quando Deus chama Isaías, no capítulo 6, é isso? Isaías fala: eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Mas aí Deus fala para ele que é tranquilo, que agora eu vou te conduzir. Aí purifica. Isso. Então, terminando de responder a pergunta do antes, quando nós decidimos a obedecer a palavra de Deus, é o aceitar Jesus, aqui falado na igreja, obedecer a palavra dele, nós, quando obedecemos, nós vamos adquirir um conhecimento do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos moldando como um vaso, né? Era um vaso lá que seria qualquer coisa, mas agora não, agora você não pega qualquer coisa. O vaso agora é uma planta especial e cara, né? Não é qualquer coisa que vai ali. Então, o Espírito Santo, a palavra de Deus vai nos mudando e o Espírito Santo vai nos fazendo nós crescer. Paulo fala isso sobre uma mulher grávida, né? Que gera, o Espírito Santo vem e gera em nós, que é a palavra dele, o conhecimento, nós vamos obedecendo e vamos crescendo. E nós temos que ser homem. Não podemos ficar criança toda a vida, porque a criança não vai permanecer no evangelho. Paulo, né? Lembra disso aí. Então, nós precisamos alcançar a estatura de homem. O que isso significa? Isso tudo é nascer de novo. Tudo é processo de nascer de novo até, né, você ser usado como missão, né? Ser missionário, ser enviado, enfim, né? Alcançar Deus. Esse processo, vou dar um exemplo aqui. Quando você aceita Jesus e obedece a palavra de Deus, desceu as águas batismais, está tudo direitinho, está na igreja, você está obedecendo, está temendo a Deus, né? Está fazendo o que a gente ensina, está orando, está buscando, está indo nos cultos. Automaticamente, isso aí, o vento vai soprar em você. Esse ponto que eu quero chegar, entendeu? Você tem o Espírito Santo que você obedece, porque a palavra de Deus é o Espírito Santo. O evangelista, só para deixar bem claro aqui, porque às vezes também isso é outra dúvida do povo, quem não é batizado não tem a presença do Espírito Santo. Negativo. Isso. Tem pessoas que pensam assim, né? Não é batizado, então não tem presença. Tem sim. Tem sim. Biblicamente falando, tem sim. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu falo assim, ter o Espírito Santo é obedecer a palavra de Deus, é obedecer o batismo, né? Que ensina a igreja evangélica, que tem que ser dentro da Bíblia. Tudo que a igreja evangélica ensinar fora da Bíblia, você pode correr dela, né? Ou dele, enfim, porque a regra é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, você vai caminhando. Esses 120 de Atos capítulo 2,
todos eram crentes, que foram revestidos. Por que tem a necessidade do revestimento do batismo com fogo? Esses homens já tinham o Espírito Santo. Eles já tinham. Se voltar lá para Saul tinha presença do Espírito Santo, depois perdeu. Fugiu dela. Isso. Não é falar mistério, não. Então, realmente, viu, Anderson? Entendeu? Está entendendo? Está entendendo? Está entendendo a sua pergunta? Então, eles já tinham. Em obediência, eles estavam fazendo aquilo que Jesus tinha ordenado. Orando. Por quê? Porque Jesus falou de um revestimento maior, de um poder maior. Isso é para aqueles a qual se colocam em disposição para fazer missão, a obra de Deus. Eu quero dirigir uma igreja, eu quero. Aí é preciso um revestimento maior. Não é para a salvação, porque a salvação é a Bíblia. Obedecer a palavra de Deus, isso é a salvação. Só que Deus, por isso o vento sopra onde Deus quer. Aí ele fala assim, o vento sopra onde quer. Quem é o dono do vento? Deus. Esse é um vento diferente. Não é um vento de bagunça, de virar cadeira, de quebrar madeira, não. Esse vento, quando Jesus fala isso, quer dizer a glória de Deus, quer dizer a voz de Deus em nós. Aqui na igreja. Então, vai chegar uma hora que você não vai se contentar só em obedecer, você vai querer mais. Deus, eu ouvi que um irmão expulsou o irmão, eu quero também. Não é que se você está obediente, você tem autoridade de expulsar. Só que quando você tem o batismo com fogo, é os tons de 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 11, se não me engano. 12 é o autor, né? É o 11. 1 Coríntios, capítulo 11, são os dons espirituais que aí é para os que são chamados para ministérios. Aí abre outro lacuna. A Bíblia vai dizer assim, não lembro agora, nem todos vós sejam chamados mestre, nem todos queiram estar na frente da obra, porque vão ser cobrados duramente. Por quê? Porque Deus, Ele nos dá esse revestimento. Você vê que a maioria desses dons de Atos, capítulo 2, eles fizeram a diferença. E foram usados tremendamente. Mas tinham só eles? Não tinha mais. Então os outros se perderam? Não, foram salvos também, né? Que eles obedeceram a palavra. Mas esses se destacaram. Isso que ele dá a cada um conforme a sua capacidade. Conforme a sua capacidade. Vai dar uma coisa além. Isso. Porque é assim, ó. Deus falou assim, ó, se esse povo não vê sinais e maravilhas, como creram? Por isso que tem que ter alguém destacado para Deus encher e ser um diferencial. Isso. Se o senhor crê que. Eu já vou falar que eu creio, mas eu vou contar o senhor isso. Se o senhor crê que tem pessoas que estão no cargo errado? Aí, puxando por materialmente, pode acontecer sim. Pode acontecer. Materialmente pode acontecer. Aí é levantado o nome por Deus, mas se pelo. Isso, é verdade. Levantado pelo homem, não por Deus. Sim, acontece. Por isso que é necessário a gente ter a gente que está na frente, quem quiser ou estiver ou está na frente, é necessário ser revestido, é necessário ter algo a mais. E Deus tem isso algo a mais, né? Que é o batismo do Espírito Santo com fogo, que são os dons. Os 12 dons lá em 1 Coríntios, Paulo explica isso. Entendeu, Anderson? Entendeu aí? Entendeu? Né? Eu já vi essa pergunta também. Pode falar. Falta de obediência. Aí vamos lá para a primeira que continua. Devido se multiplicar o pecado ao outro, tem se isso por isso não é que Deus mudou, que Deus retirou os dons, nada a ver. É simplesmente por falta de obediência. Isso aconteceu em Gênesis capítulo 6, quando o povo se perdeu lá. Aconteceu isso aí, é o seguinte, eu tenho uma maneira de pensar assim, a gente vê que o amor de mãe está se estreando, está se concretizando a palavra de Deus dia por dia. Porém, o povo está deixando de buscar. Sim. Porque lá atrás, se eu voltar 30 anos atrás, eu sempre gosto de usar o círculo de oração como exemplo. 30 anos atrás, o círculo de oração, não todo respeito a André, mas era diferente. Era muito diferente. Todas, literalmente, eram
culto de Santa Ceia. Isso mesmo. Então eu acho que a busca hoje não tem mais, está muito. Sim. Como que acontece a busca quando você quer algo mais? Isso. Se eu quero só entrar no céu, só ser salvo, vamos dizer assim, eu não quero lidar com pessoa, eu não quero ir de igreja, eu não quero ir missão nenhuma, eu vou ficar quieto no meu canto. Entendeu? Estou na igreja, ir lá dentro da igreja, ficar ali, acabou. Eu conheço um irmão, conheci, né? Camargueiro. Esse irmão, meu Deus, esse irmão não tem muito conhecimento na Bíblia, né? Nunca subiu no altar para pregar, e você não vê ele pregando também. Mas se você chegasse para conversar com ele, ele te destrinchava no Apocalipse, Gênesis do Apocalipse. Ele explicou o Apocalipse para mim todo mundo. Muita sabedoria, aprendi muito, na época da mocidade ainda. Da revelação, eu lembro que mais difícil também. Mais difícil, né? Na época da mocidade ainda, e ele sentava lá na porta, você nunca viu ele pregando aqui. Eu falei, você tem tanto tempo que você não prega, não. Não quer. Ele falava, não quer. Por quê? Porque ele ficava preocupado com a palavra. Muitos de vós vão querer ser mestre, porque receberão mais duro juízo. Então ele ficava lá toda a vida, ninguém dava nada por ele, era ele que abria a igreja, fechava, ficava quietinho no banco dele lá. E nossa, o meu irmão, um testemunho muito forte. O testemunho dele é muito forte. Ele era alcoólatra, Deus falou com ele, abandonou o álcool, abandonou tudo aquilo que fazia de errado, assim, veio para Jesus assim, de uma forma meio que bruta mesmo. Ficou. Então, quem quer algo a mais, com certeza o vento vai soprar. Deus também, que é a busca, né? Que é a busca. Agora, se eu não quero algo a mais, o próprio Deus também, com certeza você vai ver que não vai ver nada. Não vai ver nada. Por quê? Porque eu mesmo não quero. Se Deus não quer, Deus não é ignorante. Se eu for observar até a manifestação do inimigo, você não vê mais as igrejas. Se você voltar de novo, voltar aos 30 mil. Sim, não, há uma diferença. Não, muito grande. Olha, não está lá 100%, não, mas está lá em 80%. Mas vai piorar, daqui para frente. Infelizmente, porque o amor de muito, quando fala o amor de muito, é nosso. Não está falando dos que não creem, é nós mesmo. O amor de muito se inspira, quer dizer, que nós que eu falo assim, né, a igreja, né? Nós precisamos não deixar o amor de Deus. O amor de Deus, o que é? O amor pela sua palavra. Nós não podemos deixar esse amor ser assim. As orientações que Deus dá dentro da Bíblia, que é buscar, que é jejuar, que é evangelizar, que é vir na igreja, vir nos cultos, nós não podemos deixar isso nos parar. Por quê? Porque nós temos algo a mais e queremos algo a mais. O apóstolo Paulo, quando ele fala da obra, ele fala como ele cita um versículo, como obrigação. Ele se sentia, falando da pessoa dele, ele se sentia como escolhido, obrigado, né? Mas, é assim, vamos trazer para o dia de hoje, não é uma obrigação, porém é uma responsabilidade, na obra de Deus. Coisas que muitos estão fazendo forçadas. Tem pessoas que vêm para a igreja forçadas, pessoas que estão aqui. Quem quer e está fazendo, Jesus vai encher, vai soprar. Então, sabe, aqueles que não está tendo batido no fogo, Deus está bom, porque só que vai estar em Deus também, não vai condenar. Não seja o homem de Deus, não vai condenar Deus. Faz um teste, só um exemplo só. Marca uma vigília, vai ver quanto sai de lá. Então, tá desse jeito mesmo. Quando a Bíblia fala assim, entrar pela porta estreita, o caminho é apertado. É isso aí. Poucos são os que não tem jeito. Isso aí não é uma coisa nossa. E nós temos que lutar por nós mesmos para que nós não venhamos estar larga, na porta larga. É isso aí. Renúncia. Isso. Então nós temos que andar pela porta estreita, quer dizer isso aí, renunciar aquilo que nos dá prazer muitas vezes, porque a obra de Deus você tira os apóstolos, os discípulos, né? Eram pessoas que você não vê eles numa festa de casamento,
Você não vê mais. Jesus foi lá, né? Na festa de casamento, ninguém, que era da família e tudo. Mas os discípulos você não vê eles em festa nenhuma, você vê eles na obra. Constantemente, você vê lá os apóstolos são na obra. Os homens renunciaram às coisas que lhe davam prazer, vamos dizer assim, tudo. Tanto é que alcançaram que o mártir. Né? Então, quem se dedica muito, geralmente alcança o mártir, parte seco. Não porque ele quer, mas porque desgasta muito. Desgasta muito, é muito desgastante. A obra mesmo que os apóstolos faziam é desgastante. Essa ideia do inimigo, ela é o quê? Ela é tirar o seu tempo da obra de Deus. Quando ele puder tirar o seu foco da obra, ele vai fazer. Até no trabalho. Até no seu trabalho. Tem que vigiar. O Francisco, abre aí, mexa aqui, Francisco, aí. Lucas 24, 49. Capítulo 24, versículo 49. Tem pergunta aí? Essa faz pergunta e vai aparecer outra. Pode perguntar, mas deixa eu preparar aí, Francisco. Tem como um crente batizado com o Espírito Santo ir para o inferno? Opa, poxa, rapaz, aí deveria ser pastor Silva. Olha a pergunta, né? Tem como o crente batizado com o Espírito Santo com fogo ir para o inferno? Tem sim. Tem sim. É assim, ó, vamos lá. Eu não tenho aqui o específico, mas o irmão que lê o Bíblia aí vai saber. O dom de Deus, o batismo com o Espírito Santo não foi um dom. O dom de Deus, ele é, como se diz assim, ele não é devolvido, né? Deixa eu falar aqui. O Senhor nos dá e ele vai cobrar um dia. Ele não tira, é isso que eu quero falar. Os dons de Deus não tira. Por isso você vê muitos escândalos. Pessoas no pecado orando, oração, demônio caindo, no pecado, porque Deus não tira. Só que Deus vai cobrar. Ele resiste o soberbo, né? Pelo contrário, ele resiste o soberbo. O soberbo. É aquele que tem o dom, porque Deus não tira proveito do dom para fazer a obra de Deus, para poder fazer coisas erradas na fora. Essa pessoa é aquela que Jesus falou, né? É o falso profeta, né? Aquela que Jesus falou. Senhor, expulsei o demônio no teu nome, né? Curei, apartai-nos de mim. Mas chegar ao ponto dele ir para o inferno, a pergunta foi essa: ir para o inferno batizado. Vai, só que daí o Espírito Santo já não está mais com ele. Porque se tiver, não tem como. O dom, para entender melhor, aí é o dom, né? A gente está falando do dom. O Espírito Santo é uma coisa, o Espírito Santo é obediência. O dom é outra coisa. Tem pessoa que tem o Espírito Santo, não tem dom, mas tem o Espírito Santo. Que obedece a palavra de Deus, você vê pelo céu. Tem pessoas que há algo a mais, Deus só aproveita e dá o batismo do Espírito Santo, dá o dom. 1 Coríntios 11. O dom, caneta. Vamos dar um exemplo aqui que a caneta é um dom. É o dom de ciência. 1 Coríntios 11 lá fala do dom de ciência. Pastor Silvio me deu essa caneta aqui. Eu tenho uma caneta, simboliza um dom para escrever, enfim. Ele não está pedindo de volta, ele quer que eu trabalhe com ela, ele não quer de volta, não precisa. Deus não precisa de ter o dom de volta. É dele, ele deu para você trabalhar. Até o fim. Eu sou responsável por essa caneta. Só que vai chegar um dia que essa caneta vai acabar. Deus vai requerer os dons de volta. E eu vou ter que prestar conta para o pastor Silvio. Eu fiz isso, escrevi uma arte, tal, por isso que acabou. Vou prestar conta. O dom mais ou menos assim. Eu consigo, com essa caneta, claro, o dom não é isso, mas com essa caneta eu posso escrever coisas boas e coisas ruins também. Entendeu? Eu posso mandar uma carta abençoando e posso mandar uma carta amaldiçoando. Entendeu? O dom, ele não se corrompe, mas a pessoa se corrompe. E aí está o perigo do inferno. Porque quando Deus está, Apocalipse, quando Deus ele vai desfazer a imagem dele, porque Deus não vai jogar a imagem dele no lago de fogo, que aí é o juízo final,
Ele vai desfazer, a Bíblia diz que vai transformar em bicho. Desfazer a forma de João, para poder lançar esses que vão. Aí não fala do inferno, fala do lago de fogo. O inferno é uma coisa, o lago de fogo é outra. Esses que vão perder a salvação. Nem mais de Deus ele vai lançar. Então, os dons Deus vai pegar de volta, vai cobrar para você pegar de volta, não. Vai ficar com Deus, né? O sangue, aquela coisa boa. O lado bom, tudo, o lado ruim, tudo, né? Das trevas, do maligno, enfim. Então, o que é bom de Deus, ele vai pegar de volta. Inclusive, o nosso espírito, nossa alma, nossas obras boas, né? Vai transformar em jogar lá. Então, o Senhor vai tirar de nós tudo aquilo que Ele deu, inclusive a vida. Você vai ficar sem vida. Eu falo que o bicho vai ficar, como é que se diz assim, agonizando dia e noite, não morre, o bicho não morre. No lago de fogo. É a condenação eterna. Entendeu? Então, infelizmente, devido ao amor ser esfriado, nós temos visto hoje os escândalos que estão acontecendo por causa disso aí. É o presbítero, né? O presbítero de Nicolaíta, do Apocalipse. É o presbítero Nicolaíta. Pregava o que era bom, fazia o que era bom, mas porém por baixo ele vivia em fornicação, prostituição, ou seja, as obras má. Nicolaíta. Tem outra voz que praticar as obras dos Nicolaitas, a qual eu aborreço. É o Nicolaíta. Tem parte com Deus. Então, realmente, por isso que tem que vigiar, né? Vigiar e orar. Não é porque eu recebi os dons que eu sou melhor do que qualquer um, não. Todos nós estamos no barco, temos que obedecer a palavra de Deus, seja com dom ou sem dom. Temos que obedecer. Aí se concretizou aquele versículo, né? Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Perder sua alma. Isso aí. Respondido aí? Tem outro aí? Não, respondi a sua também. Deu para responder a sua? Você perguntou? Perguntou também da destinação, né? Destinação, a salvação da destinação da vivenda. Deu para responder essa, entendeu? Entendeu? Né? Entendeu? Pergunta de novo, fala com ele, escreve de novo. Né? Vamos lá então. Lucas capítulo 24, versículo 49, já vamos encerrar. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até que seja revestido do poder do alto. Ele termina esse capítulo, termina aqui em versículo aí, depois do 49. Oi? Tem bastante? Tem mais. É me dado todo o poder no céu e na terra, tem aí, não? Isso não é Mateus 28. Tá. Deixa eu agora de novo. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Então, o batismo do Espírito Santo com fogo é para todos que aceitaram Jesus descer as águas batismais. É promessa. Ah, mas porque eu não recebeu e eu não recebo, o que aconteceu? Porque ele fala que é a promessa do Pai. Do Pai. É para todos, não tem acepção. Se o pastor se não recebeu, também recebeu. Intermediário. Então o Senhor já enviou a promessa, Ele deu a ordem para todos. Então o correto todos têm, mas nem todo mundo quer. Isso é realidade. Para você alcançar um cargo dentro da empresa, você tem que ralar muito, estudar, enfim, fazer algo diferenciado. Nem todo mundo chega lá em cima, né? Às vezes fica toda a vida lá. Não passa para o supervisor, sei lá, gerente, né, e tal. Fazer o quê? Mas estamos lá trabalhando, estamos sendo trabalhados. Entendeu? O Senhor chama, dá o direito da salvação segundo a obediência à sua palavra. Só que se você quer algo mais, tem que querer. É promessa. É para você também. Mas por que Pedro recebeu, né? Por que a sombra de Pedro curava e a minha não cura? Opa, é promessa. Se eu quiser, aí é um esforço. Né? Pedro teve mais propósito, né? Buscar mais, se colocou em uma forma de realmente morrer por Cristo, né? Pelo Evangelho. Então é cada um particular. Mas não é impossível. Não é
impossível. Por que nas igrejas não acontece mais, demônio não cai, né? Muitas igrejas, né? Por falta de compromisso, por falta de você estar faltando a promessa, tem que receber a promessa, né? Aquilo que Deus me deu, tem que usar. Qual que é a promessa de libertação, né? A santificação. Santificação em Cristo. Santificação em Cristo é treino. Pode trabalhar a barreira que coloca na nossa frente. É a gente mesmo. Porque não tem ninguém que possa te impedir. Deus mesmo pode te impedir de você Jamais. chegar no nível que Ele quer. Nem fazer exceção. Não impede. E ao contrário, Deus ele quer mesmo que a gente tenha. Essa é a Ainda que a Bíblia vai dizer que nem todos vão chegar no nível 40, nem todos vão receber todos os dons, né? Porque vamos dizer aqui que a igreja aqui já tem um dom de língua, tem interpretação, né? Tem doutor, né? Tem a área de doutor não tem, mas tem a área de administração, né? Enfim. Então tem que buscar aquilo que a igreja não tem ainda, para complementar. Não, irmão, o que falta? Falta de profecia, falta de revelação, enfim, para complementar a igreja. A igreja de Corinto praticamente ela tinha todos os dons. Era um só que tinha na igreja. Não tinha revelação, não tinha louvor, outro tinha tradução, outro tinha ciência. Completa. Correta é a igreja completa. Né? Então, se você vê que já tem um dom aqui, você tem que buscar aquele que não tem, eu não vi ainda aquele dom na igreja, eu vou buscar esse. E Deus não. Não, porque a igreja teve completa. Claro. O dom é o mesmo Espírito? O dom é um e o Espírito é outro? Não, o dom do dom é o Espírito, né? É o Espírito Santo, é o dom do dom. Entendeu? Mas as habilidades é você buscar. Em manifestações diferentes, não é? O dom ele dá, agora as habilidades é nós que tem que aperfeiçoar. Nós temos que aperfeiçoar, cuidar e tal. O batismo com o Espírito Santo não é um dom. Por exemplo, né? O batismo não. Por exemplo, Dom de O batismo não é uma coisa. o batismo do Espírito Santo é um dom que é a promessa. A promessa. Não, então tá. É um dom que há em todos, então. Todos têm esse dom. Não, batismo não. Eu nasci do Espírito, né? Nem todos. O Espírito é a palavra. O dom é o batismo do Espírito Santo com fogo, que geralmente ele vem acompanhado com outros dons. Quando a pessoa é batizada, geralmente vem acompanhado com dom de cura, mais um dom de ciência. Você pode prestar atenção, antes de você receber o batismo, você tinha um entendimento. Depois que você recebe o batismo, o seu entendimento é maior, ele abre. Entendeu? Então você vê a diferença. Isso é Deus chamando você para orar. Porque Deus não vai dar dom para ficar parado. Ele vai dar dom para trabalhar. Ninguém dá ferramenta para o outro para poder ficar parado. A ferramenta para trabalhar. E eu vou encerrar aqui com Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Que aí o Senhor vai falar da vestimenta, né? Aconselho que de mim compres ouro provado de fogo, para que te enriqueça, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a tua vergonha, a tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. O novo nascimento é essa vestimenta que nós temos que ter. Essa vestimenta aqui. Nós temos ouro e prata, são dons e dar mais valor àquilo que Deus nos dá, ouro e prata. Vestimenta para que não apareça nudez. Você está sempre vigiando para não entristecer o Espírito Santo e ungir os nossos olhos com o livro aí, né? Que todo o pecado que vem dentro em nenhum dos seus olhos. É a candeia do corpo. Então, tem que estar ungido com o colírio santo, né? Para que a gente não venha pecar. Eu não estou olhando para a irmã, mas eu estou olhando para a beleza dela, eu estou desejando ela. Estou olhando para o irmão, mas estou olhando para a beleza dele, eu estou desejando ela. Enfim. Os defeitos. Mas você não vai desejar o defeito do outro. Isso aí também.
Esse Evangelho fala que é uma luta entre o espírito e a carne. Diário. Todo momento. Isso é diário. O espírito está lutando com a carne. Todo tempo. Se nós vacilamos com a brejinha, a carne toma conta. Quando nós não temos essa vestimenta, não ungimos os olhos com colírio, sabe o que acontece? Você fica infrutífero, você não dá fruto. É arrumado. Porque alguma coisa está minando, alguma coisa está sujando a sua pele, está deixando você nu. Às vezes, né? Tem várias situações de nudez. Os escândalos, nudez, né? Enfim, né? Carne, tudo que é da carne aí, a gente está lembrando. Então a gente precisa crucificar a carne para que não apareça a nossa carne.